Fala aí, pessoal, bom dia. Como estão todos vocês? Eu espero que estejam bem. Eu fui instigado pela minha esposa a fazer um videozinho aqui para vocês referente à questão das indulgências, tá? Então eu preparei aqui um pequeno trabalhinho, tá? Para que fique assim de forma bem clara o que são as indulgências, como que você consegue e quais são as obras que estão carregadas das indulgências, tá bom? Então, sem mais delongas, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou crismando na paróquia de São João Batista, aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, e estou fazendo esse vídeo em primeiro momento para os meus colegas de turma, tá? Porque foi uma coisa que a gente já vinha conversando há algum tempo, algumas pessoas me pediram, perguntaram a respeito. Então, para questões referentes ao conhecimento do que são as indulgências, eu estou fazendo esse vídeo aqui agora. Se você, por um acaso, não pertence à minha turma da Crisma, mas gostou desse vídeo, eu agradeço o joinha. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que são as indulgências? As indulgências, elas já existem há muito tempo, tá? Isso foi sempre uma prática dentro da igreja. Inclusive, teve aquela questão com Lutero, por causa da suposta venda das indulgências, que na verdade não era muito bem uma venda. A informação que veio até mim era que havia um determinado sacerdote lá na Alemanha e que estava prometendo o perdão das penas capitais, das penas, né, das penas do pecado, em troca de uma determinada quantia em dinheiro que estava sendo utilizada para a construção da Catedral de São Pedro, lá em Roma. Tá bem? Então, assim, a maneira como esse sacerdote estava conduzindo o assunto das indulgências é que talvez não tenha sido a forma mais apropriada. Mas vamos lá. As indulgências, elas foram, vamos colocar dessa maneira, codificadas recentemente, foram definidas no Manual das Indulgências, que foi promulgado pelo Papa Paulo VI, tá bem? É uma coisa mais recente. O que é a indulgência? É a remissão diante de Deus da pena temporal do pecado. Então pronto. Existem algumas outras características aqui, mas em parte, né, na sua definição, vamos colocar assim, mais básica, é a remissão, é o perdão das penas temporais, definido por Deus. Então o que acontece? Você tem, quando a pessoa faz um pecado mortal ou venial, esse pecado ele representa uma quebra da ordem natural, uma quebra da natureza, uma quebra das leis de Deus. Então, quando existe essa quebra tem um resultado. Então, eu gosto muito de utilizar, né, eu já aprendi isso de terceiro, não é invenção minha, uma analogia onde a pessoa entende o que é o pecado e o que é essa pena. Então, você imagina, basicamente, é uma parede onde o pecado é alguém que chega e coloca um prego na parede. Enquanto você não confessar aquele pecado, se arrepender dele, o prego continua na parede. Uma vez que você chegou e efetivamente confessou o seu pecado, então aquele prego ele é removido da parede. Porém, o furo da parede ainda está lá. Você não remendou aquele furo, a consequência está lá ainda. Ou seja, a pessoa que chegar, ela vai ver que a parede está com furos por causa dos pregos que foram colocados. Os pregos são pecado, os furos são a consequência do pecado. Então, como que remediamos isso? Com o auxílio das indulgências. Então, a indulgência é a forma pela qual a igreja dispensa vamos colocar dessa maneira, essa graça reparadora, tá? Onde a pena que seria aplicada à pessoa no purgatório, ela é tampada, ela é desfeita, tá? Ela é remida, vamos colocar dessa maneira, através da indulgência. Então, a indulgência nada mais é do que a pessoa chegar, ela já tirou o prego, não adianta pedir indulgência sem remover o pecado, isso é um ponto importante que eu vou falar logo aqui, mas basicamente a situação é essa, a parede está sem pregos, mas ela está esburacada, então a pessoa vem com massa corrida, passa aquela massa na parede e pinta ela de novo. Ou seja, ao invés de você purgar isto no purgatório, que é onde efetivamente as pessoas que estão salvas, ou seja, não estão com pecados mortais não confessados, e que estariam destinadas ao inferno, então aquelas pessoas que estão com pecados perdoados, mas as penas não foram, vamos colocar dessa maneira, perdoadas também, essa pessoa ela tem então que ir para o purgatório, que é o local onde ela efetivamente vai purgar, onde ela vai passar novamente o reboco naquela parede. Então, uma coisa que ela poderia ter feito em vida, ela não vai fazer em vida. Então, aí entra a questão da intercessão nossa, da igreja militante, para com a igreja padecente, que é a igreja que encontra-se no purgatório. Eu falei uma vez isso num encontro lá da Crisma, foi algo que Deus falou ao meu coração. Basicamente o quê? A salvação vai levar você para o purgatório, mas a santificação ela vai te levar para o paraíso. Tá? Então, dando continuidade aqui. Então, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida, pelos pecados já perdoados quanto à culpa, ou seja, com confissão, que o fiel
aquele que foi batizado. Ou seja, não dá para pedir confissão e não dá para pedir indulgência àquela pessoa que ainda não foi batizada na Igreja Católica. Devidamente disposto, ou seja, é relativo ao desejo firme de não mais pecar. Então a pessoa tem que estar perdoada, ela tem que ter feito a confissão, a pessoa tem que ter sido batizada, ou seja, uma condição sem a qual ela não faz a confissão, ela tem que estar disposta a não pecar mais, e em certas determinadas condições, que são definidas pela igreja. Alcança por meio da igreja, que distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Está bem? Então existem algumas condições, além dessas que eu coloquei, para que a pessoa possa efetivamente ter o benefício, o auxílio da questão das penitências, das indulgências, perdão. Tá? Então vamos lá. As indulgências, elas são divididas em parciais e plenárias. Tá? Isso tudo está no Manual das Indulgências, conforme libera parcial ou totalmente a pena temporal devida pelos pecados. As plenárias apagam todas as penas temporais. Está bem? Então, qual a diferença básica? É que as indulgências parciais, elas são devidas, elas são úteis de uma forma limitada. Bruno, qual é a quantidade de indulgências parciais que eu preciso ter para me perdoar completamente dos meus pecados? Eu não sei. Eu não encontrei isso no Manual das Indulgências e eu também não encontrei isso em sites confiáveis. Tá? Então eu confesso a minha ignorância. Se por um acaso algum sacerdote estiver vendo este vídeo e puder de repente colocar a informação aqui, uma pessoa que saiba mais, eu agradeço. O que acontece é, as indulgências parciais, elas vão liberando pequenas porções dessa graça retificadora, aonde a pessoa vai, com o tempo, se purificando dessas questões, das penas temporais do pecado. As indulgências plenárias são aquelas que liberam completamente, totalmente das penas. Está bem? Então, essas não tem o que você falar. Se você recebeu uma indulgência plenária dentro dessas condições que a igreja estabelece, ou seja, você confessou, você é batizado, você está plenamente intencionado de não mais pecar, então você realmente recebe essa indulgência e dali por diante a sua pena está liberada. Agora vamos começar pela questão de como que as indulgências podem ser adquiridas. Tá? O número 7 do Manual das Indulgências, né? Eu vou colocar como se fosse um artigo, né, da parte jurídica, mas o número 7 diz que para adquirir da indulgência plenária, então eu vou tratar aqui da indulgência plenária, tá bem? As indulgências parciais, elas são como se fossem indulgências menores, né? Elas são indulgências menores e elas são devidas por algumas questõezinhas que eu vou colocar aqui também, inclusive na descrição do vídeo. Então você não precisa ficar anotando, porque na descrição do vídeo eu vou colocar exatamente isso que eu estou lendo, tá bem? Eu vou colocar ali na descrição, ou pelo menos eu vou tentar. Se não conseguir caber na descrição, eu vou fazer comentários onde eu coloco efetivamente essas condições. Então você não precisa se preocupar na questão de efetivamente... Estava caindo aqui, pronto. De questão... Só um instante. Pronto. Acho que vai durar mais alguns minutos assim. Então basicamente a situação é essa. Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter uma obra enriquecida de indulgência. Então existem obras... atitudes que são enriquecidas de indulgência, que possuem esse caráter que confere indulgência ao fiel. Está bem? Então vamos lá. A segunda questão, eu vou falar mais a respeito disso posteriormente. Tá? A segunda questão, então, é preencher as seguintes 3 condições. Então existem 3 condições que todos precisam preencher, que é estar com confissão em dia, a comunhão eucarística e as orações nas intenções do sumo pontífice, do Papa. Está bem? Essas questões, elas podem ser feitas num prazo de até 7, 8 dias depois que você faz a obra que é enriquecida de uma indulgência, está bem? Então, basicamente, a situação é, já estou confessado, eu vou participar, vamos supor, de um terço, de um rosário, num local público. Esse rosário, ele é uma obra que a igreja considera como sendo uma obra que é enriquecida de uma indulgência plenária. Então eu faço o terço hoje, o rosário hoje na minha igreja, eu já estou confessado, ou seja, eu não tenho pecado mortal, e neste mesmo dia, ou em até 7 dias, você pode comungar e fazer as orações para o Santo Papa. E aí o que acontece com isso? Você entrega a Deus essa obra a título de indulgência plenária. Ponto. Está bem? Se você puder fazer isso tudo no mesmo dia, é claro que aqui ele vai dizer também que a confissão, uma confissão, ela vale para muitas indulgências, está bem? Sendo que indulgências plenárias é tão somente uma por dia. Existe uma exceção aqui, mas no caso dos moribundos,
tá? Mas a indulgência plenária é uma por dia. E é uma por... Opa, caiu aqui. É uma também por confissão. Perdão, por comunhão. Está bem? Então, basicamente, a situação é essa. Então nós temos aqui, além disso, requer que a pessoa tem que rejeitar todo apego ao pecado, e que qualquer que seja, mesmo que seja venial. Ou seja, a pessoa, para ter a indulgência, ela tem que estar desapegada do pecado. Não é possível que a pessoa continue, né, em termos assim de pecado, ela não pode continuar pecando. Está bem? Deixa eu trocar a mão aqui para segurar. Pronto. Então, basicamente, a situação é essa. Eu preciso ter uma obra enriquecida de indulgência, eu preciso ter confissão em dia, comunhão e oração. Tá? Além disso, requer que a pessoa rejeite todo o apego ao pecado, está bem? E também, se algum desses detalhes aqui está faltando, por exemplo, eu me confessei, mas eu não estou tão seguro assim com relação ao meu pecado, então essa indulgência, que seria plenária, ela passa a ser parcial. Está bem? Qualquer falta de um desses requisitos converte a indulgência de plenária para parcial. Está bem? No número 8 ele já fala, essas três condições podem ser preenchidas em dias diversos, como eu falei, antes ou após a realização da obra prescrita, e contudo, convém que a comunhão e a oração nas intenções do soberano pontífice se façam no mesmo dia em que se faz a obra. Está bem? Então, a recomendação é que você faça no mesmo dia a oração e a comunhão, está bem? Mas ainda existe essa necessidade de você você pode estar confessado antes ou depois de você fazer essas obras. Então você tem esse tempo que você pode utilizar. Número 9 fala, com uma só confissão sacramental, você pode adquirir várias indulgências plenárias. Tá? Mas, para cada indulgência plenária, é necessária uma comunhão e as orações na intenção do Sumo Pontífice. O número 10 ele vai orientar. Bruno, que orações são essas? O número 10 fala, minimamente, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Está bem? Então, as orações para o Papa são, no mínimo, uma Ave Maria e um Pai Nosso. Está bem? Agora, ele fala, o número 10 fala, que você pode, a seu critério, de acordo com a sua piedade, acrescentar mais orações. Aí você pode fazer um Salve Rainha, você pode fazer um Santo Anjo, um Vinde Espírito Santo. O mínimo é um Pai Nosso e uma Ave Maria. Quanto mais orações você fizer, melhor. Já o número 15, ele fala, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, pode-se ganhar a indulgência plenária. Então aqui, nós já estamos falando das indulgências, aonde que você pode ganhar essas indulgências, está bem? É claro que eu não preciso fazer o terço, por exemplo, o rosário, numa igreja. Se eu fizer, tudo bem, está bem? Na lista está dizendo aqui aonde que você pode fazer. Então aqui, por exemplo, as indulgências que você ganha na igreja. Então ele fala aqui, existem dias específicos onde o fiel pode lucrar indulgência plenária dentro das igrejas. Que dias são esses? Primeira coisa, o dia 2 de novembro, dia de finados. Tá? Bruno, como é que eu faço para lucrar a indulgência dentro da igreja? Então, o que você precisa? Você precisa ir até a igreja, acredito que ele vai falar aqui, pronto, no número 16 ele fala. Então, eu vou passar aqui adiante. Tá? Então, além do dia 2 de novembro, sendo que o dia 2 de novembro na igreja, ele não pode ser aplicado para você, fiel. Ele tem que ser obrigatoriamente aplicado para um fiel defunto. Está bem? É um dia que a igreja estabeleceu para que os fiéis defuntos pudessem ser lembrados e receber as indulgências. Tá bem? Além disso, na festa do titular da igreja paroquial. Ou seja, nós temos um determinado santo, São Benedito, São João Batista, tá? Então, nos dias da festa desse santo, você vai na igreja e lá você pode ter a indulgência plenária, nos dias da festa desse santo. Então, se eu vou no dia de São José, eu tenho que ir numa igreja dedicada a São José. Está bem? Então nós temos 2 de novembro, nós temos no dia da festa do padroeiro da igreja e também no dia 2 de agosto, que é o dia da indulgência de Porciúncula, está bem? Neste caso aqui, o responsável pela paróquia pode definir uma outra data, está bem? Mas uma data que seja alguns dias antes ou alguns dias depois, tá? O ordinário fixará um outro dia. Todas as indulgências supramencionadas, ou seja, 2 de novembro, 2 de agosto e o dia do padroeiro da igreja, podem ganhar-se nos referidos dias ou com o consentimento do ordinário no domingo precedente ou domingo seguinte. Então tem que ser necessariamente no domingo, mas pode ser um domingo antes ou um domingo depois. Isso é definido previamente pelo responsável pela paróquia. Tá? Já no número 16 ele fala assim, a obra prescrita, ou seja, você ir até a igreja naqueles dias, a obra prescrita para ganhar a indulgência plenária, ligada a uma igreja ou oratório, é a visita piedosa, durante a qual se recitará
a oração dominical, o Pai Nosso e o símbolo da fé. Então, nesses dias, como que você faz? Você tem que ir até a igreja, vamos supor, dia de São José. Você tem que ir até a igreja dedicada a São José, está bem? Lá, fazer o sinal da cruz, fazer a oração do Pai Nosso e fazer o credo, creio em Deus Pai. Primeira coisa é essa. Depois, aí você volta naqueles itens lá atrás que eu falei. Aí você vai fazer. Tem que ver se você já está com a confissão feita, você tem que comungar neste dia, tá? Se por um acaso foi definido para o domingo antes ou depois, tudo bem, mas vamos supor que seja nesse dia, então você vai comungar nesse dia e depois você vai fazer as orações para o Santo Papa, está bem? Um Pai Nosso e uma Ave Maria no mínimo. Feito isso, você entrega para Deus a sua indulgência. O número 17 já fala. Aos fiéis que utilizam religiosamente um objeto de piedade, crucifixo, cruz, terço, escapulário ou medalha, como essa aqui, de São Bento, validamente abençoado pelo Papa ou por um bispo, podem também obter a indulgência plenária. Tá? Em que casos? No dia das festas dos santos apóstolos Pedro e Paulo, 29 de junho, mês 6. Tá? Ajuntando, porém, a profissão de fé sob uma forma legítima. Ou seja, no dia 29 de junho, para quem utiliza escapulários, medalhas, cruzes, crucifixos, que foram abençoados pelo Papa ou pelo Bispo, você também pode ter a indulgência plenária fazendo aquilo que a gente já fez. Você vai à igreja, faz o sinal da cruz, um Pai Nosso, um Creio e as orações pelo Santo Papa. Pronto, conseguiu. Tá? Ah, Bruno, mas se a minha medalha, o meu escapulário, ele foi abençoado pelo diácono ou pelo padre, aí você ganha a indulgência parcial, está bem? Pelo uso dela. Ok? Então, a indulgência plenária estão somente no dia dos apóstolos Pedro e Paulo, 29/6. Tá bom? Então, assim, resumindo, para se obter a indulgência plenária, deve-se fazer uma obra enriquecida de indulgência, fazer a confissão sacramental, a total rejeição ao pecado, a comunhão e a oração pelas intenções do Santo Papa, no mesmo dia. Tá? Então, a oração Pai Nosso e Ave Maria tem que ser em adição ao outro Pai Nosso e ao Creio. Aí a gente passa pela... Já estamos terminando aqui. A gente passa para a questão de quais são as obras que conferem indulgência plenária. Então aqui eu quero salientar o quê? O Manual das Indulgências, ele estabelece um número específico de obras que recebem indulgência plenária. Existem outras fontes que eu não consegui localizar se são, como eu posso dizer, se estão válidas ou não. Porque o Manual das Indulgências, ele, no direito a gente fala que números clausos, tá? É uma lista exemplificativa ou é uma lista fechada, entende? Então eu vou colocar aqui, salientando o que é do Manual das Indulgências e depois salientando o que eu peguei em outros sites, em que eu também vou colocar a descrição dos sites aqui. Tá bom? Então vamos lá. Conforme o Manual das Indulgências, a visita ao cemitério com orações aos defuntos entre os dias 1º e 8 de novembro. Tá? Isso confere indulgência plenária, somente para os fiéis defuntos. Tá bem? Então, visita ao cemitério do dia 1º ao dia 8, tá bem? Confere indulgência plenária, fazendo tudo aquilo que a gente fez antes. Tá bom? Então vamos lá. Na festa do titular da igreja, ou no domingo anterior ou posterior, a critério do ordinário. No dia 2 de agosto, que é o dia de Porciúncula, também pode ser modificado o dia a critério do ordinário da igreja. No dia 29/6, dia de São Pedro e São Paulo, usando o objeto de piedade devidamente abençoado pelo Papa ou pelo Bispo. Estas são as indulgências que são conferidas pelo Manual das Indulgências. Agora, existem outras fontes, como eu falei. Por exemplo, a adoração ao Santíssimo Sacramento por meia hora. Confere indulgência plenária, você fazendo aquilo. Tudo que eu estou falando aqui, você também tem que fazer aquelas outras obras. Confissão, comunhão, desapego ao pecado, rejeição ao pecado e também a oração pelo Santo Papa. Está bem? Tudo aqui tem que ter isso. Então vamos lá. Adoração ao Santíssimo Sacramento por meia hora. Leitura espiritual da Sagrada Escritura por meia hora. Piedoso exercício da via sacra. Recitação do Rosário de Nossa Senhora na igreja, ou no oratório, ou na família, ou na comunidade religiosa, ou em piedosa associação. Pode ser rezado o terço, mas as 5 dezenas devem ser recitadas juntas, com meditação e oração vocal para a indulgência plenária. A bênção do Papa, mesmo pela rádio ou TV. A adoração da Santa Cruz, na sexta-feira da Paixão. Oração Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus. Quando? Nas sextas-feiras da Quaresma, para quem recitar essa oração diante da imagem de Jesus crucificado depois da comunhão. Participar com devoção do solene rito que costuma encerrar o congresso eucarístico. Fazer a primeira comunhão ou assistir a esta cerimônia. Assistir devotamente à primeira celebração da missa de um sacerdote. Renovar as promessas do batismo, feito no sábado santo na vigília pascal.
Indulgência plenária se o fizer na vigília pascal ou no aniversário do seu batismo. Então, aqui eu vou só repetir. Você pode renovar as promessas do seu batismo no sábado santo, durante a vigília pascal, ou no aniversário do seu batismo. E, por fim, visitar com devoção uma das 4 basílicas patriarcais de Roma. Então, se você for a Roma, você visita uma das 4 basílicas lá, e aí você confere também, você obtém a indulgência plenária. Agora aqui nós temos uma lista muito grande de quais obras conferem indulgência parcial. Como eu falei anteriormente, eu vou colocar essa lista toda aqui, tá na descrição desse vídeo. Mas eu vou dizer alguns aqui, por exemplo, algumas orações. A oração dos santos anjos, oração do Ângelus e a Rainha do Céu, Alma de Cristo, comunhão espiritual, oração do credo, Salmo 129, 130, né, o Profundis, oração Eis-me Aqui, a rezar as ladainhas, em especial do Santíssimo Nome de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, do preciosíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, de São José e de todos os santos, rezar o Magnificat, rezar o Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, usar devotamente objetos de piedade bentos ritualmente pelo sacerdote ou diácono, como, por exemplo, as cruzes, escapulários, terços, tá bem? Medalhas. Fazer o sinal da cruz devotamente, proferindo as palavras costumeiras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recitar atos de virtudes teologais e de contrição, ato de fé, ato de esperança, ato de caridade e ato de contrição. Ou seja, já finalizando aqui, já estamos com um pouco mais de 27 minutos, tá bem? Então, basicamente, o que acontece? Você possui, então, só para finalizar, 2 tipos de indulgências, plenárias e parciais. As indulgências parciais removem um pouco, não sei mensurar quanto, da pena temporal do pecado. As indulgências plenárias, elas removem tudo. E aqui eu gostaria de frisar uma situação importante, que é o quê? As indulgências, elas podem e devem ser aplicadas para os fiéis defuntos. Então, se você considera que eu fiz a minha indulgência plenária, muito bem, estou sem pecado, estou vivendo uma vida de santidade, estou aqui fazendo as minhas confissões, as minhas comunhões. Então, dedique indulgências plenárias, as parciais também, mas dedique indulgências plenárias para o alívio das almas do purgatório. Isso é um ato de caridade espiritual, tá bem? Então, ao fazer isso, dedique essa indulgência e peça para que Maria, Rainha do Céu, e o São Miguel, Arcanjo, que são os dois assim que mais estão relacionados a essa questão do purgatório, que eles enviem, que eles entreguem essa indulgência para as almas que mais precisarem. Tá? A gente está agora, neste momento, hoje é dia 20 de setembro, de 24, nós estamos já seguindo para a parte final da Quaresma de São Miguel Arcanjo, onde reza-se o rosário todos os dias. Então, se você tem essa devoção de rezar o rosário em família ou na igreja, qualquer que seja a situação, você pode dedicar uma indulgência plenária por dia às almas do purgatório. Basta que você vá à missa todos os dias. Entende? É tão difícil assim? De repente separar 1 hora do dia para ir na missa, fazer sua comunhão e dedicar essa indulgência, né, essa situação tão importante às almas do purgatório. Então, fica aqui 30 minutos de vídeo. Eu agradeço para quem ficou até aqui. Peço desculpas, às vezes, pelo improviso, mas isso aqui é feito como obra de amor para o Evangelho, para a Igreja de Cristo. Tá bem? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.